E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu ver aqui. Vai que, né? Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à live de sexta-feira. Sextou, pessoal. Sim, 5 de dezembro de 2025. Estamos ao vivo aqui neste canal para mais um aulão de sexta-feira. Nós vamos falar sobre Ela Pegou o Véu e se cobriu. Vamos entender especificamente o sentido do uso do véu, sentido político, religioso e social, né, também, do uso do véu em mulheres no antigo sudoeste asiático e também no crescente fértil, né, especificamente naquilo que vai ser chamado pelos gregos de Mesopotâmia. Sim, o termo Mesopotâmia, meso, né, meio, potamos, rio, terra entre rios, Mesopotâmia, um termo grego que foi dado para a região da antiga Suméria e Acádia, beleza? Então, nós vamos ver especificamente de que forma o uso do véu vai implicar mudanças nas relações das mulheres nas sociedades específicas dessas regiões e também no antigo sudoeste asiático, mas nós vamos principalmente perceber que implicações isso vai ter para a elaboração dos mitos fundantes de Israel-Judá, especificamente, principalmente porque vai haver uma implicação, vai haver uma corruptela nesses mitos fundantes que são importantíssimos, beleza? Então, deixa eu ver quem já estava aqui. Marcos Silva, sempre chegando antes de mim aqui. Boa noite, seja bem-vindo, Marcos. Obrigada pela presença. Olha o Jesus da Shopee aqui, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela, maravilhosa. Boa noite, Espaço das Deusas, seus lindes, isso mesmo. Olha, muito obrigada. Que todos sejam muito bem-vindos, bem-vindos. Deixa eu ver aqui. Caio Vinícius, eu tenho esse Baby Yoda. Ah, sim, ele é maravilhosinho, né? Já pus vídeo dele aqui no canal, ele é muito fofo. Eu me dei de aniversário alguns anos atrás, alguns aninhos atrás, acho que quando lançou, né? Maria Helena Amaral, seja bem-vinda, membro do canal. Boa noite, doutora Ângela, que alegria. Ah, eu estou muito feliz também. Obrigada pela presença. E nós vamos hoje falar sobre um tema muito importante e já vou fazer um disclaimer aqui, porque é capaz do povo vir assistir essa live pensando, olha, ela vai falar lá do texto de Coríntios, sobre o uso do véu e aquela coisa toda. Se a pessoa não leu a propaganda da live de hoje, porque eu sempre faço um pequeno texto e divulgo nas redes, né, para avisar sobre o tema da live, e também na descrição da live já tem o tema fundamental, eu sempre coloco o tema fundamental em texto para as pessoas, ninguém vai se surpreender se ler a descrição do vídeo da live, né? Então, quando falo do uso do véu na antiguidade, na antiga Mesopotâmia, no antigo sudoeste asiático, automaticamente eu já estou excluindo a carta aos Coríntios, tá? Primeiro, estamos falando de antiguidade, antes da Era Comum, tá? Não estamos falando de período romano, não estamos falando de Novo Testamento, não estamos falando de cartas paulinas, nós já temos lives sobre isso, já temos playlist sobre o bom livro, como evangélicos brancos salvam a Bíblia para salvarem a si mesmos, tem uma playlist só sobre esse material. Então, sobre isso a gente já falou assim, ó, muito aqui no canal. Quando eu falo do uso do véu, nós vamos falar especificamente de dois trechos bíblicos, hoje sim, lá de Gênesis, mas vamos entender a figura de... Por que Rebeca é descrita como se colocando o véu quando está se aproximando de Isaac, e nós vamos retomar o que falamos, um pouco do que falamos na live de sexta-feira passada, sobre a figura de Tamar, em Gênesis 38, porque ela se põe o véu, e eu vou ampliar um pouquinho o que nós já falamos sobre ela na semana passada.
mas vamos entender algumas questões importantes na antiguidade, não só nos textos bíblicos, mas eu vou demonstrar que o que está narrado ali é basicamente algo que vem do Império Neo-Assírio, que vem das culturas e comunidades já dos territórios que vão influenciar a redação desses textos, desses mitos fundantes, tá? Nós vamos chamar de mitos fundantes porque não são narrativas históricas, mas são mitos a respeito de ancestrais para legitimar algo, para legitimar o nascimento de um povo, tá? Isso é muito importante. Então, por isso é importante a gente entender o mito como uma ferramenta política importante, e que vai determinar especificamente como aquele povo quer ser conhecido, como aquele povo quer ser visto, tá? Isso é fundamental no nosso entendimento, tá? Muito bem, deixa eu ver os comentários. Jesus da Shopee, pelo nível dos comentários dos haters, eu realmente duvido que tenham lido qualquer coisa na vida. Pois é, quando a gente vê, né, os comentários dos haters, né, nem a descrição da live, né? Imagina ler as informações sobre a live. É difícil, né? É difícil. Está pedindo muito, né? Mari, seja bem-vinda, querida. Boa noite. Muito obrigada pela presença, membro do canal. Isso aí, com os emojis exclusivos de deusas, que são dos membros. Tiago Faria Mello, membro do canal, boa noite. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigada pela presença. Vamos então. Antes, eu só quero agradecer a Stephanie Guimarães, que reativou sua membresia, tá? Lembrando que todos os membros do canal são membros do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros que sustenta, de certa forma, o trabalho aqui do canal, mas é uma comunidade de apoio mútuo, então contribuem mensalmente e também recebem benefícios, e o Drive do Espaço das Deusas é um dos benefícios. Lembrando que os slides da live de hoje já estão lá no Drive do Espaço das Deusas, tá? Para os membros acessarem. Se você é membra do Espaço das Deusas e não tem acesso ao Drive, manda para mim agora um e-mail com seu nome completo, endereço dos correios para receber seus mimos, porque todo membro tem direito a receber um pacotinho de mimos. E também, aqui está meu e-mail, etown@gmail.com. Manda um e-mail para mim, todos os membros do Espaço das Deusas precisam mandar, porque aí eu tenho seu nome, seu endereço dos correios para mandar o seu pacote de mimos, e também eu retorno o seu e-mail com os benefícios, com acesso ao Drive do Espaço das Deusas e os demais benefícios, tá bem? Não fiquem sem receber seus benefícios. Eu aviso isso sempre, porque ainda tem membro do canal que não tem acesso ao Drive, que não está aproveitando os benefícios, simplesmente porque não me mandou um e-mail com seu nome e o endereço dos correios. Então, é imperdível, gente, imperdível. Lembrando que eu não tenho acesso ao e-mail dos membros, eu não tenho acesso nem ao nome de vocês, que vocês não colocam no YouTube. Eu só tenho acesso ao nome que vocês colocam no YouTube e só, basicamente. Então, é por isso que eu preciso que vocês me enviem um e-mail com o endereço dos correios, tá? Jesus da Shopee, somos membros muito mimados. Eu espero que sim. Nossa, tá sujo esse óculos. Eu espero que vocês sejam sempre muito bem mimados. É o mínimo que eu me comprometo a fazer. Nossa, estou com o óculos todo melecado, né? Tem dias que o óculos não ajuda muito. A gente paga para enxergar todas as pessoas e ainda suja. Vamos lá. Muito bem, eu vou projetar os slides aqui para vocês, para a gente começar a conversar. Beleza? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Lembrando que, ela faz slide, ela fica lendo. Bom, vou falar o seguinte, eu faço slides por uma razão bem específica. Eu sei que o YouTube faz legenda automática para pessoas com algum tipo de deficiência auditiva, mas eu não confio nas legendas automáticas do YouTube
quando nós estamos falando de termos hebraicos, quando estamos falando de nomes de autores, de termos específicos de épocas antigas. Então, eu faço questão de deixar os slides tanto para as imagens, mas também, principalmente, para que as pessoas tenham acesso à escrita correta das palavras, tá bem? Então, também é uma questão de acessibilidade. Então, vamos lá. Gênesis 24, 65 e Gênesis 38, 14 incluem as ações registradas de Rebeca e Tamar cobrindo-se com um véu. O relato de Gênesis, por exemplo, na versão King James, de 1611, registra que Rebeca e Tamar se cobriram com um véu. Véu é a palavra traduzida, tanto na King James quanto em várias traduções, a partir do texto massorético, para a palavra hebraica tsaif. Tá? Então, aqui nós temos o termo hebraico, né? E ela é transliterada como tsaif. Tá? Então, para entender o significado do véu nesses relatos, eu usei metodologia paralela para comparar o relato bíblico com outros textos e imagens do antigo sudoeste asiático. Nos relatos do Gênesis sobre o uso do véu, a frase traduzida como cobertura, manto ou cobriu-se, né, foi encontrada em textos antigos do sudoeste asiático já no 3º milênio antes da Era Comum, como um provável idioma mesopotâmico antigo que significava a realização aceita de um casamento ou consumação culturalmente legítimo, tá? Então, é importante que a gente entenda que o ato de cobrir-se com o véu entre os sumérios e os acádios era um ato que era registrado oficialmente para significar um ritual de casamento ou a consumação desse casamento, tá? Ou uma consumação culturalmente legítima, especificamente de um ritual, de um acordo, de um pacto. O gesto simbólico de cobrir tornou-se tão intimamente ligado à cerimônia de casamento que o termo do catamo, né, cobrir, do acadiano, desenvolveu a conotação casar. Então, é interessante que em vários textos acadianos vai ter o termo catamo, esse termo que aparece aqui, no sentido de cobrir, né? Mas implicitamente está descrevendo um casamento. Então, ele a cobriu, né? Ou eles se cobriram. Então, no sentido de eles se casaram, tá? O Código de Leis assírio, datado de 1550 antes da Era Comum, apoia a antiga expressão cobrir como ato de usar o véu, que conferia direitos, privilégios e autoridade social à esposa. O véu é observado em imagens antigas do sudoeste asiático de deusas, tá? Rainhas, sacerdotisas, com outros símbolos que associavam os ícones ao poder vital da sociedade. A deusa Estar é uma deusa cultuada em muitas culturas antigas. De acordo com uma de suas mitologias, a cada estação, Estar desce ao mundo inferior, ao submundo, né, para resgatar seu consorte e salvar toda a fertilidade da terra, incluindo a vegetal, animal e humana. Lembrando que a mitologia da deusa Estar, eu vou trabalhar em detalhes no curso A Deusa Estar e o livro de Esther, tá? Que está disponível pelo Linktree no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. Clica no meu Linktree, que está lá todos os cursos, e esse curso específico eu vou trabalhar quem era a deusa Estar, da mitologia da deusa Estar e outros detalhes implicados ali. Principalmente sua influência, a influência de sua mitologia, né? Para a redação do livro de Esther.
O véu era reservado para as pessoas e o espaço mais sagrados da sociedade. Então, de certa forma, o véu, ele vai, de acordo com a fenomenologia da religião, o véu vai marcar um espaço sagrado, uma pessoa consagrada, tá? Com base em textos e iconografia antigos do Sudoeste Asiático, o relato bíblico de Rebeca e Tamar, cobrindo-se com o tsaif, né, ou véu, provavelmente as dotou de poder e autoridade matriarcal. E aqui, gente, matriarcal no sentido de ancestrais, de matriarcas ancestrais nesses mitos, tá? E veneravam seu poder sagrado da vida. É muito importante que a gente perceba que nesses mitos ancestrais, essas mulheres elas são marcadas com esse véu como pessoas sagradas, ok? Trata-se de um culto ancestral bem específico. O véu é uma ferramenta, aliás, uma arma de fato, na preservação desse matriarcado, dessa função sagrada das mulheres ancestrais. Falando da metodologia que eu vou utilizar na live de hoje, devido à falta de iconografia israelita e judaíta antigas, né, nos registros históricos, eu utilizei uma metodologia paralela para compreender o significado de Rebeca e Tamar cobrindo-se com um véu na narrativa de Gênesis. O uso dessa metodologia é apoiado por estudiosos como Zeev Falk, Otmar Kiel, Rina Talgon e Irene Winters, e é utilizado em suas pesquisas para compreender as interpretações culturais de símbolos, leis e textos antigos. Winters, chefe do Departamento de História da Arte e Arquitetura da Universidade de Harvard, afirma o seguinte: acredito que se pode aprender muito com estudos paralelos que abordam a arqueologia de monumentos em outros estados antigos e com o papel das imagens dentro de sistemas sociopolíticos e culturais relacionados. A narrativa mitológica em torno dos patriarcas sobre suas jornadas pelo crescente fértil pode ser comparada ao de outras sociedades do antigo sudoeste asiático. Então, quando nós falamos, por exemplo, das personagens Rebeca e Tamar, nós estamos falando de narrativas mitológicas de Gênesis, tá? Que são os mitos fundantes, que são mitos que são criados para justificar o nascimento de povos, para legitimar certos princípios e, ao mesmo tempo, associar esses princípios políticos com tradições antigas, para dar aquele tom de veracidade à história. Mas nós vamos perceber que esses mitos fundantes, eles vão refletir costumes reais de culturas antigas do crescente fértil e do antigo, basicamente do crescente fértil, que vai incluir tanto a antiga Suméria e Acádia quanto o antigo sudoeste asiático, tá? As jornadas bíblicas dos patriarcas incluem referências às civilizações antigas, desde Ur, provavelmente no norte da Mesopotâmia, atual Síria e Turquia, até o Egito ao sul. E aí nós temos aqui, basicamente, um mapa, só para nós entendermos o que é esse crescente fértil. Chama-se crescente fértil por causa a região vai formar uma lua crescente, né? Que abarca tanto a região entre rios aqui, por isso Mesopotâmia, né? Entre rios, o rio Tigre e Eufrates. E aí nós vamos ter a região da antiga Suméria e Acádia, né? E posteriormente a Síria, Babilônia e Pérsia, né? Que vai ter uma região mais para cima. E nós vamos ter aqui, no crescente fértil, também abarcando a região do antigo sudoeste asiático, tá? Que vai para a Turquia, Síria e toda a região da Palestina, até um pouco mais para baixo. Então, a gente vai ver, vai formar uma meia-lua, por isso é o chamado crescente fértil, tá? Este mapa mostra a proximidade das terras e civilizações associadas às viagens bíblicas de Abraão e seus filhos. Então, nas narrativas míticas, né, os mitos fundantes de Judá, nós vamos perceber, por exemplo, que serão utilizados terras associadas, né,
dessas civilizações antigas, e de acordo com as narrativas mitológicas. Há duas localizações sugeridas para Ur. Ur, localizado no sudeste da Mesopotâmia, é uma localização comumente aceita. Lembrando que as narrativas dos patriarcas eu vou abordar no curso gratuito aqui no canal, na playlist Personagens do Pentateuco, tá bem? Existem muitas teorias concorrentes na academia que ainda não autenticaram uma localização da antiga civilização Ur. Inclui a localização de Hoskerson no mapa como Ur, né? Descobertas forneceram muitos paralelos com a lei e os costumes dos patriarcas em textos acádios, urritas e hititas, e tornam-se claras pela comparação com achados arqueológicos de Mari, Nuso ou Ugarit. Então, nós vamos ter textos de várias civilizações e regiões que vão ser, de alguma maneira, citados nos textos bíblicos. Isso não comprova que os textos bíblicos são históricos. Isso comprova que quem escreveu esses textos bíblicos estava sob influência ou tinha conhecimento dessas regiões e desses costumes, tá? Descobertas históricas apoiam o ato de se cobrir com o véu, conforme registrado em Gênesis, como a execução legal de um casamento, consumação culturalmente legítima ou talvez noivado. Isso demonstra a evidente influência das sociedades, tanto do Crescente Fértil quanto do Sudoeste Asiático, para a elaboração dos mitos fundantes de Israel e Judá, e sua construção de um passado imaginado para sua identidade política. Existem inúmeros exemplos, como uma descrição da noite como Calatum Kutuntum, a noiva coberta, apontando incidentalmente para o costume de cobrir ou velar a noiva, né? Colocar o véu. A expressão cobrir foi encontrada em textos sumérios, neo-sumérios e hititas, localizados no Iraque moderno e na Turquia, datados do 3º milênio antes da Era Comum. O uso específico do termo cobrir provavelmente era uma expressão idiomática antiga que significava a prática aceita de um casamento culturalmente reconhecido. Tá? O relato do Gênesis sobre a cobertura de Rebeca e Tamar no Tsaif, ou véu, apresenta semelhanças com as práticas do véu do antigo sudoeste asiático. Então, quando nós vamos entrar nessa contextualização aqui do que culturas influenciaram essas narrativas mitológicas, nós precisamos falar um pouco sobre essas terras mencionadas nos mitos dos patriarcas, e que são terras conquistadas pelo Império Assírio e que vão seguir o Código de Leis assírio, tá? Nós tivemos várias lives já aqui no canal falando sobre a ideologia imperial neo-assíria, sobre a importância da cultura e da legislação neo-assíria para a elaboração do Código Deuteronômico, e nós demonstramos que toda a legislação deuteronômica que vai dizer que Javé é uma divindade única e que, em nome de Javé, se pode tomar as terras, né, da Palestina e coisas similares, são cópias de tratados de suzerania e vassalagem do Império Neo-Assírio. E nós precisamos entender essa influência. O ato de cobrir-se com véu como parte da cerimônia de casamento é atestado no Código de Leis assírio, descoberto em Ashur, entre 1903 e 1914, né, pela Sociedade Oriental Alemã. O código identifica as ações contratuais e cerimoniais específicas que devem ocorrer para tornar uma concubina, uma mulher de classe social inferior, em esposa. Então, para transformar uma concubina em esposa, ela era coberta com um véu, tá? E isso está legislado no Código de Leis assírio. O véu deve ser colocado sobre a concubina e, diante de testemunhas, o marido declara: ela é minha esposa. No Código de Leis, essas ações exigiam explicitamente que o véu fosse usado, testemunhado
e as palavras contratuais fossem proferidas. Se essas ações não ocorressem, ela não era esposa, mas permanecia concubina. Vejam que essas cerimônias de casamento, elas vão servir de modelo para inúmeras cerimônias posteriores até os dias de hoje. A ideia de que palavras têm que ser ditas, de que precisam-se de testemunhas. Então, toda essa formalidade de uma cerimônia de casamento, ela remonta lá à antiguidade, lá no Código de Leis assírio, tá bem? Então, olha lá, abre aspas. Se um homem velar sua concubina, ou seja, se colocar o véu sobre a concubina, ele deverá convocar seus vizinhos para estarem presentes, velar-lhe diante deles. Deverá dizer: ela é minha esposa. Ela, assim, se torna sua esposa. Uma concubina que não foi velada diante dos homens, cujo marido não falou dizendo: ela é minha esposa, não é esposa, mas ainda concubina. Lembrando que o que está entre parênteses, ou quando há um ponto de interrogação, é porque existe algum borrão no manuscrito, ou que eu tenho uma letra que não é incógnita, que não foi decifrada, ou coisas nesse sentido, tá bem? Esse código legal fez do véu um símbolo de privilégio para as mulheres assírias. A mulher que aceitava os termos e condições do casamento tinha autoridade para usar o véu como validação de sua posição na sociedade. O Código de Leis assírio identificava 3 direitos específicos da esposa, ou seja, da mulher, com o véu. Primeiro, o direito de seus filhos nascidos dessa relação de receberem uma herança após a morte do marido. Segundo, o direito de receber apoio do Estado em caso de falecimento do marido. Terceiro, o direito de herdar os bens do marido após a morte dele, mesmo que ela não tenha filhos homens. Especificamente, seu direito à herança se sobrepõe aos direitos dos irmãos do marido à propriedade. Então, veja que lá na antiguidade, lá no Código de Leis assírio, existia uma legislação específica de proteção às mulheres casadas. E é interessante que hoje se lutam pelos mesmos direitos, que são o mínimo, né? O Código de Leis assírio, né, que eu vou em alguns momentos só colocar a sigla CLA, lista as classes de mulheres que tinham o direito de usar o véu. Não era apenas mulheres casadas que tinham o direito de usar o véu, tá? Essas classes são definidas como casadas, viúvas ou as xeristu ou comachitu, que são as sacerdotisas casadas, tá? Então, isso é importante, porque são classes específicas que tinham esse direito de usar o véu. Heródoto vai traduzir esse termo xeristu ou comachitu por hieródula, tá? Então, quando você ver a palavra hieródula, você vai ter uma palavra que Heródoto vai usar para traduzir xeristu ou comachitu, só que hieródula é uma palavra grega usada para identificar essas antigas sacerdotisas de culto, mas o Heródoto vai acrescentar o sentido de prostituição cultual, porque ele está basicamente oferecendo um juízo de valor sobre as sacerdotisas que não são gregas, né? E essas sacerdotisas podem ter sido uma representante ritual da deusa para garantir a continuidade da vida e prosperidade para a sociedade, tá bem? Então, as sacerdotisas antigas, né? Elas eram, assírias, eram chamadas de xeristu ou comachitu, tá? Infelizmente, a partir de Heródoto, é que a interpretação dessa designação terá o preconceito e o estigma de prostituição ritual ou rito da fertilidade. Então, todos esses termos, prostituição ritual, rito da fertilidade, deusa da fertilidade, quem usa esse termo está caindo no conto do Heródoto e está reforçando uma mentira, porque nós já falamos sobre isso aqui no canal. Falamos, inclusive, na live anterior de sexta-feira, sobre a questão das 2 Tamars, né?
E quem quiser saber melhor, é só adquirir minha tese de doutorado para perceber, porque lá tem todo o estudo detalhado mostrando que é uma desonestidade chamada de prostituição cultural, prostituição ritual, rito da fertilidade ou deusa da fertilidade. Tudo isso vai ser cunhado por Heródoto, que é grego, tá? Então, ou seja, não é uma designação que os assírios estão dando a si mesmos. Eles têm termos específicos para as sacerdotisas, que é Xeristu e Kumachitu. No caso, as casadas é que tinham direito a usar o véu, tá? Então, você pode adquirir a minha tese de doutorado a R$ 130, frete incluso para todo o Brasil. Através do meu Linktree, você tem também acesso ao link de pagamento para você pagar no cartão ou no boleto, ou você pode fazer o Pix. E não esqueça, depois do pagamento, de me enviar por e-mail seu endereço dos correios para eu saber para onde eu devo enviar o seu exemplar, tá? Então, as classes de mulheres registradas na lei que não tinham autoridade para usar o véu são listadas como prostitutas, escravas e xeristu, kumachetu, solteiras. Tá? É importante reconhecer que o código não previa punição para uma mulher casada ou viúva que não usasse o véu. Tá? Então, se ela é casada, viúva, ou é uma sacerdotisa casada e ela não está usando o véu, não necessariamente ela vai ser punida, tá? Embora punições severas sejam prescritas para quem usasse véu ilegalmente, ou seja, as prostitutas, escravas e as sacerdotisas solteiras não poderiam obrigatoriamente usar o véu, tá? Isso reforça o valor do véu na sociedade para preservar uma ordem matriarcal, protegendo o uso ilegal da vestimenta. Então, certas mulheres eram consideradas matriarcas, que seriam consideradas ancestrais daquele grupo. Tá? Isso é importante. São mulheres sagradas. O trecho a seguir é da versão de Godfrey Rowe, Driver e Miles, né, do Código de Leis Assírio. Então, vai ter trechos aqui. Essas leis, com suas punições associadas, são severas e às vezes brutais. No entanto, para compreender o mundo antigo, é importante avaliar essas sociedades com base no contexto de sua época e cultura, a partir das quais essas leis foram promulgadas. Então, a gente não está aqui para dizer se as leis eram boas ou ruins. A gente está aqui para conhecer essas leis, ok? E principalmente contextualizá-las. Abre aspas. As mulheres casadas, viúvas ou assírias que saem à rua pública não devem ter a cabeça descoberta. Uma xeristu ou kumachitu casada com um marido deve usar véu nas ruas públicas. Mas aquela que não é casada deve ter a cabeça descoberta na rua pública. Ela não deve usar o véu. Uma prostituta não deve usar véu. Sua cabeça deve estar descoberta. Quem vir uma prostituta com véu deve prendê-la. Homem que a prendeu deve tomar suas roupas, ela deve ser açoitada com 50 varas e piche deve ser derramado sobre sua cabeça. Ou se um homem viu uma prostituta com véu e a deixou ir e não a trouxe à entrada da residência, esse homem deve ser açoitado com 50 varas. O delator contra ele deve tomar suas roupas, suas orelhas serão perfuradas e um cordão será passado por elas e amarrado atrás dele. Tá? Então, esse é um trecho do Código de Leis Assírio, especificamente, que vai mostrar que o véu era um privilégio restrito e era importante que essa restrição fosse respeitada. E era tão sagrado que quem usasse ilegalmente deveria ser punido. Então, como observado, né, referências no Código de Leis Assírio e no Antigo Testamento são encontradas com a perfuração da orelha como punição, parecendo ser uma marca de escravidão ou servidão. Então, é interessante essa questão de furar a orelha,
porque tem esse trecho em Êxodo 21:6 aqui, especificamente. Eu coloquei o interlinear hebraico-português, traduzido pelo Edson de Faria Francisco, lembrando que o hebraico se escreve da direita para a esquerda, tá? Então, vamos lá, versículo 6 aqui. E o fará cercar os senhores dele, na verdade não é ao Deus, é aos deuses, tá? É aos Elohim. Então, em algumas traduções ainda está juízes, pode conferir se numa Bíblia aí perto na sua casa, Êxodo 21:6 fala que tem que chegar nos juízes, ou aos deuses. Na verdade, aqui também está equivocado, porque os fará cercar aos senhores dele, aos juízes. Tá plural aqui. Tem que. Aqui o Edson de Faria Francisco, basicamente, a fé dele foi mais forte do que a honestidade intelectual dele, né? Então, o fará cercar os senhores dele, aos juízes, e o fará cercar a porta ou ao umbral. E perfurará os senhores dele a orelha dele com a sovela e o servirá pelo longo tempo, né? Importante aqui que nesse contexto, né, vai parecer uma marca de escravidão, ou servidão por toda a vida, né? Furar a orelha. Mas no Código Deuteronômico, além disso, no Código Deuteronômico, identifica a mesma marca de servidão, Deuteronômio 15:17, tá? Então, ó, que o 17 está aqui, ó. E pegarás a sovela, né, que é o prego, e colocarás na orelha dele, e na porta, e será para ti servo por longo tempo, e também a tua serva fará assim, né? Então, aqui é longo tempo mesmo, o tempo longo, tá? Não é para sempre. Geralmente, esse para sempre aí é coisa de tradutor. Tá? Então, veja, novamente, nós temos no Código Deuteronômico essa ideia de furar a orelha da pessoa para ela servir para né, o resto da vida o Senhor. A Bíblia hebraica contém um relato de um véu forçado com semelhanças à punição registrada no Código de Leis Assírio, né? E aqui, no caso, é Cântico dos Cânticos, deixa eu ver aqui, Cântico 5:7, só para eu lembrar, né? Aqui eu tirei uma foto porque eu não tenho ele em PDF, então eu fotografei do meu exemplar físico, né? Então, Cânticos dos Cânticos 5:7 diz assim: encontra-me os que guardam, né, os guardas, os que circundam pela cidade, me ferem, me confundem, levam a minha manta de sobre mim, né? Os que guardam as muralhas, esconjuro a vós, as filhas de Jerusalém. Tá. Então, aqui tem, basicamente, os guardas a encontram, né? A ferem. Então, tem um ferido aqui, um ferimento, uma punição, né? E tem a questão de ou levar ou colocar sobre ela o manto, cobri-la ou descobri-la. Essa parte aqui é um pouco obscura, depende de quem traduz, tá? Então, aqui está falando, no Cântico dos Cânticos, da questão do véu, tá? Veja que existe essa questão do véu que é importante. Então, uma tradução possível é: os guardas da cidade me encontraram, me castigaram, me feriram, e os guardas dos muros tiraram meu véu. Então, aqui a parte de levar o manto ou o véu, né, de sobre mim. A palavra hebraica traduzida como véu ou manto aqui, né, radid, né, transliterada como radid. Este véu é usado em referência a uma força que vela no Cântico dos Cânticos, né? Então, veja que o radid aqui, se você olhar, né, tá aqui, ó, radid, né? Ele vai... É algo que ela tinha direito de usar, ela estava prometida, e eles arrancam dela, tá? Em Isaías é condenado como moda vã, esse uso do véu, por causa de sua influência cultural externa, tá?
desculpa, como moda vã usada por mulheres israelitas. Talvez seja condenado por causa de sua influência cultural externa, por representar o uso de véus não autorizados ou por ser considerado um traje pretensioso. Existem muitas questões aqui que podem ser, então são hipóteses, né? Por que lá no texto de Isaías vai ser condenado? Se nos textos mitológicos, nos mitos fundamentais, as matriarcas vão usar esse véu. A palavra raiz, né, basicamente, radad, né, significa bater, como em afinar o metal para uma sobreposição. Com base na raiz da palavra, esse véu pode ser uma cobertura transparente ou fina, algo que ainda permita ver o rosto da mulher. Lembrando que você pode se aprofundar nos textos de Cântico dos Cânticos e também na mitologia da deusa Inanna, através do meu curso Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, tá? Então, há 4 ações narrativas identificadas nesse relato bíblico que seguem o mesmo padrão de punições registrado no Código de Leis assírio, considerando cuidadosamente a proximidade, eu listei as semelhanças. Primeiro, a mulher é punida. Os guardas da cidade, exercendo uma espécie de autoridade legal, aplicam a punição. Ela é espancada e fica com hematomas. Sem véu, né? O seu véu é retirado dela. Então, nós temos aqui algo semelhante com o Código de Leis assírio. É como se ela não tivesse o direito de usar o véu. Ah, mas ela estava prometida. Sim, possivelmente, por ela ainda não estar casada, os guardas bateram nela, tiraram o véu, puniram ela. Então, é como se fosse ali um ritual específico, idêntico ao Código de Leis assírio, punindo uma mulher que não deveria estar usando um véu. Tá? Então, em algum sentido, é possível a hipótese de que na narrativa de Cântico dos Cânticos, ela não tinha o direito de usar o véu, mas por causa da sua paixão, por causa dela estar obcecada por aquele seu amado, ela põe o véu como se já estivesse casada com ele. Mas ao sair da casa dela, ela é vista com o véu e daí ela recebe a punição segundo o Código de Leis assírio. Então, esse texto ela vai trazer exatamente algumas influências, né? E aqui, nesse caso, pode deixar uma dúvida se esse texto é mais antigo do que parece, tá? O texto de Cântico dos Cânticos. Este relato bíblico no Cântico dos Cânticos sobre a mulher sendo espancada e tendo seu véu retirado é a humilhação visual e o testemunho da punição, com semelhanças registradas no Código de Leis assírio. A remoção de seu véu era mais do que tirar um pedaço de pano. Era a remoção da autoridade, dos privilégios e status associados a ela. Assim, ao remover o véu, seus direitos, status e autoridade na sociedade foram suspensos. Este relato bíblico de um véu forçado corrobora semelhanças nas punições relacionadas ao véu encontradas no Código de Leis assírio. Comparar os relatos de Rebeca e Tamar cobrindo-se com o véu com outros textos do antigo sudoeste asiático reforça a importância dessa ação. As primeiras referências registradas, encontradas em textos sumérios, neossumérios e hititas e no Código de Leis assírio, corroboram o significado cultural de Rebeca e Tamar se cobrirem com o véu como a vestimenta que autenticava seu casamento e as dotava de direitos, autoridade e proteção na sociedade. Assim, o registro de sua cobertura torna-se um testemunho de seu status aceito. E aí a gente vai para a iconografia antiga com o véu, né? Eu quero mostrar para vocês algumas figuras, né? Não muitas, mas só para dar exemplos de imagens encontradas da antiguidade que vão mostrar esse véu e vão refletir esse costume, né? Deixa eu só ver quem mais chegou. Mr. Márcio, seja bem-vindo, membro do canal. Boa noite, querido. Que bom que está aqui. Então, não tem muito mais comentários nem dúvidas, então vamos lá para
para essa iconografia especificamente, acho que vale muito a pena a gente perceber, né? Claro que vocês podem também pesquisar sobre isso, mas pelo menos para a gente ter uma referência, né? O significado do véu usado por Rebeca e Tamar é aprimorado com um estudo paralelo da iconografia com o véu no antigo sudoeste asiático. Existem semelhanças observáveis que podem ser comprovadas através desse uso da metodologia paralela que eu estou fazendo nessa live. Vejam que em cada live, gente, eu utilizo metodologias distintas, porque aí vocês podem também não só conhecer assuntos diversos, mas também conhecer diferentes metodologias, tá, de pesquisa. Por isso eu estou trazendo assuntos, às vezes, com diferentes metodologias. O Philippe Bourgault afirma o seguinte, abre aspas, como os arqueólogos descobriram, sob a aparência da arte helenizada, flui profunda e poderosamente uma corrente de inspiração oriental. Essa é a epifania de uma deusa oriental, iconograficamente comparada à mãe dos deuses helênica. Em vez de permanecermos prisioneiros da escolha entre a teoria difusionista ou hipotetizar uma herança pré-histórica e o sonho de uma estrutura religiosa comum a toda a humanidade, seria melhor confiar na história e na especificidade. Fecha aspas. Então, eu achei interessante essa fala do Bourgault, porque ele vai trazer muito essa tendência de se olhar todas as culturas antigas sob o óculos grego, sob o óculos da cultura helenista, tá? E é importante também a gente analisar as culturas antigas na sua especificidade, não projetando só essa comparação iconográfica com os deuses helênicos, por exemplo. Tá? Ok. É isso, né? É isso. Embora mais pesquisas sejam necessárias, o estilo iconográfico helenizado posterior demonstra paralelos significativos com deusas mais antigas da Mesopotâmia. Mas, apesar desses paralelos, eles não podem ser a referência, tá? Como demonstrado nas figuras a seguir, que eu vou mostrar agora daqui a pouco, o véu é um símbolo esculpido em imagens de deusas, rainhas ou provavelmente sacerdotisas casadas. O uso do véu na iconografia do antigo sudoeste asiático corrobora seu significado como um símbolo que venerava o poder sagrado e divinizado da vida da imagem. Então, quando vocês observarem imagens femininas antigas, observem se existe ou não o véu, tá? Busquem o contexto dessa iconografia. Uma pesquisa abrangente sobre as primeiras imagens com véu está além do escopo dessa live. A gente não vai agora fazer um estudo exaustivo, né, a respeito das imagens. No entanto, incluí para comparação 3 exemplos de diferentes culturas e épocas. Inicialmente, é claro que a análise da história da arte nunca é independente dos dados arqueológicos que produziram os artefatos. No entanto, com observações cuidadosas, um padrão em sociedades antigas de exibir o véu em deusas, rainhas e sacerdotisas casadas apoia a compreensão do véu como um adorno valioso e sagrado. Lembrem, quem fez o curso de Fenomenologia da Religião comigo já sabe que existem marcas que vão ser como bandeirinhas vermelhas, dizendo, isso aqui é sagrado, isso aqui é sagrado. Então, no caso do véu, o véu é como uma bandeirinha vermelha, dizendo, essa pessoa aqui é sagrada, não mexa com ela, essa pessoa aqui é consagrada, tá? É sagrada, é santa. Então, o véu é essa bandeirinha vermelha no campo da fenomenologia, tá? Então, o véu na iconografia do antigo sudoeste asiático era a linguagem do adorno de cabeça. A turca cunha as expressões linguagem do adorno de cabeça e linguagem do vestuário para o uso de roupas específicas em imagens para significar status, poder e autoridade. Observações antigas apoiam o véu como a cobertura que provavelmente identificava o status sagrado da deusa, da rainha deificada, ou sacerdotisa matronal em uma sociedade.
Uma sacerdotisa, por exemplo, que vai dar conta de uma deusa padroeira, tá? A escultura do véu em pedra, em estátuas e relevos de divindades, rainhas e sacerdotisas, apoia seu valor para esses povos antigos. Imagens de divindades do antigo sudoeste asiático às vezes são colocadas em um trono ou cadeira, com os pés em um banquinho. Não sei se vocês lembram, a gente já falou sobre isso aqui no canal, principalmente na playlist Deus, uma Anatomia, né? Que fazer uma imagem de uma figura humana com os pés sobre um banquinho é dar um status de sagrado, né? Porque os deuses não tocavam os pés na terra. Então, eles tinham um estrado dos pés, né? Então, colocar esse banquinho também debaixo dos pés também é uma marca de sagrado. Essa é uma posição significativa reservada para deuses ou elites deificadas e é conhecida como entronização. Então, toda essa comparação mostra que devemos considerar o termo, né, hebraico na formação do termo, o que esperaríamos em um ritual descritivo e que nesses textos o significado geralmente é sentar. Então, yatib, né, yatab. Em qualquer caso, temos entronização. Então, mesmo que tenha o verbo sentar, ele, por causa da iconografia, ele vai ter um sentido mais amplo de entronizada, tá? Entronização. Imagens de entronização foram encontradas com um véu gravado, provavelmente venerando a força vital sagrada da deusa para a sociedade. A iconografia do antigo sudoeste asiático apoia o significado do véu como uma cobertura que venerava o poder sagrado da vida. Como observado por Siebert, o culto inicial à deusa suméria Inanna e a antiga babilônica Ishtar apoia a grande estima que a mulher tinha como portadora da vida, mãe da família, chefe da tribo, sacerdotisa ancestral. A antiga estima pela feminilidade, aliada ao simbolismo sagrado do véu, faz todo o sentido cultural para que o véu fosse usado no Código de Leis assírio como vestimenta legal que conferia à matriarquia autoridade na sociedade. Então, uma matriarquia, uma hierarquia de mulheres, tá? Matriarquia é um sistema social em que as mulheres ocupam uma posição central, exercendo autoridade e influência política e familiar, e onde a linhagem e herança são transmitidas pela via materna. Então, é uma linhagem matrilinear. O termo também pode ser usado para descrever a predominância de autoridade materna ou feminina em um grupo. E aqui nós temos a estatueta de alabastro, datada de cerca de 2500 antes da Era Comum, representando a antiga deusa Ishtar. Deem uma olhada nesse véu, gente. Veja que está separado do cabelo dela. Tem o cabelo dela, mas tem um hiper mega véu aqui, né? As suas dimensões são 23 por 14, né, centímetros e atualmente está guardada no Museu Nacional de Damasco, na Síria. A imagem velada mais antiga que encontrei em minha pesquisa é essa, tá? E essa estatueta foi descoberta no Templo de Ishtar, em Tel Hariri, na Síria. Ishtar era a deusa da força vital da terra, venerada em muitas sociedades do antigo sudoeste asiático. Então, percebam o véu, tá? Extremamente longo e que ele vai até lá embaixo, tá? Ele é um véu que vai até embaixo, dá para perceber que é ele que segue aqui. E também ela tem um estrado no pé, veja, ela é uma divindade, ela não pode tocar o chão. Então, tem os elementos todos que vão marcar o sagrado aqui, nessa imagem. A deusa síria posterior a Targates possui os atributos combinados da deusa anterior, Ishtar, e adaptações de Astarte, Astarote e Anat. Sim, Astarote é uma deusa antiga, tá? Não é um demônio
da demonologia, porque eu fico maluca que esse povo gosta de falar de demônios, né? De demonologia, que é coisa de cristão que depois adapta, né? Mas a Astarote é uma deusa, a Astarote é uma deusa antiga, tá? Eu falo dela na minha tese de doutorado. Então, a deusa Targates, ela vai, de alguma maneira, ter os atributos combinados de várias deusas anteriores. Lightfoot apoia a observação de Albright, abre aspas, é um tributo notável aos instintos filológicos que William Albright tenha percebido que, na verdade, seu nome Star é um composto de Atar, fenício Astart, acádio Star, hebraico Ashtarot, e Anat, com a perda do N e a adição de outra terminação feminina. Tá? Fecha aspas. Então, o que esses estudiosos vão falar? Eles vão falar que, de alguma maneira, uma deusa vai abarcar outras, é como se houvesse uma mutação, uma fusão entre elas, e por causa do nome, dos nomes semelhantes, ele vai dizer que elas se fundiram. Tá? Essa é uma das observações desses autores, tá? Eu, particularmente, eu discordo deles, mas eu coloco que é a hipótese deles, mas se você vai olhar a própria iconografia dessas deusas, elas divergem bastante, tá? Mas é aquela tentativa de dizer que é uma deusa só com várias representações, ou ela vai se adaptando aos lugares e coisas assim. Isso, de alguma forma, fere um pouco as culturas distintas que criam essas divindades. A imagem de Star está sentada, então, na reconhecível posição de entronização deificada, com os pés sobre um escabelo, né? O estrado, né? Que a gente chama. Isso é uma entronização, tá? Ela está coberta com um véu comprido sobre um adorno de cabeça sem aba. O desenho de seu véu provavelmente representa penas, já que Star era às vezes representada como um pássaro que reconhecia seu espírito que ascende aos céus. Então, sim, todas essas penas aqui têm a ver com a própria mitologia da deusa como um pássaro. Tá? E aqui nós temos a Cibele, ou Cibele, né? A Cibele aqui atualmente está em exposição no Museu das Civilizações da Anatólia de Ankara, né? E é uma imagem de adornos de cabeça, modas de significado na Anatólia Ocidental Antiga, do século 7 ao 4 antes da Era Comum. O véu é um tecido comprido que cobre a deusa da cabeça até mesmo o comprimento da bainha da túnica. Segundo Moon, o ícone segura um cântaro de água na mão direita como símbolo de seus poderes de força vital. A ave de rapina na mão esquerda é um símbolo de soberania. E aqui a gente está percebendo, olha, o véu aqui, de certa forma, ele vai ser marcado para mostrar que ele vai até embaixo. Olha ali, ó, como ele vai até embaixo, ó. Tá vendo? Ele tem essa marca de ter esse véu gigante aqui. Vai ser uma marca divina. Então, a Cibele, que a gente vai chamar de Cibele, né? Ela vai ser mostrada com esse véu gigante. A imagem da mãe dos deuses, comumente conhecida como, eu vou chamar de Cibele, né? É da Anatólia Ocidental e datada do século VII antes da Era Comum. A imagem da deusa é exibida com um véu comprido encimado pelos polos, um alto adorno de cabeça em forma de cilindro. O relevo de Cibele inclui um cântaro de água em sua mão direita, que simbolizava seu poder vital, e na mão esquerda a ave de rapina, como já mencionado. E aqui nós temos um relevo funerário ático, de cerca de 350 antes da Era Comum, atualmente exposto no Museu Ashmolean, Oxford, né? Essa imagem é de um marido e uma esposa, mostra a esposa sentada em uma cadeira em posição entronizada. Olha só, é um casal. Mas veja aqui, ela não está com o pé no chão, e ela está exatamente numa posição entronizada, e ela tem um véu,
tá? Então, aqui é possível que isso esteja representando um status deificado dela. Ela está sentada com os pés apoiados nesse banquinho, né? E um filhote de leão sobre sua cadeira, a cadeira e estabelece a sua autoridade. A ânfora é colocada, é um símbolo de sua força vital, e o véu é colocado sobre seu nariz e boca, enquanto seu marido permanece em pé em veneração ao seu poder e autoridade. Então, aqui, gente, é uma imagem de um casal extremamente interessante, porque ela não é uma figura humana comum. Ela tem todos os elementos divinos em torno dela, como se ela fosse uma deusa, tá? Isso aqui é muito interessante. O relevo funerário helenizado é de um marido e esposa. Embora essa imagem seja muito posterior às narrativas de Rebeca e Tamar, ela corrobora a continuidade do significado do véu como símbolo do status sagrado da esposa e de seu poder vital. Este relevo mostrava a esposa como uma divindade entronizada. E aí a gente vai para as narrativas de Rebeca e Tamar, tá? É importante que a gente, a partir dessas noções que eu trouxe até agora, que a gente perceba que alguns elementos e nos dê condições de agora atentar para esses elementos dentro das narrativas dos mitos fundamentais em torno das matriarcas, né, das ancestrais, Rebeca e Tamar, tá? Especificamente, beleza? Fernanda Aragão, boa noite, professora. Boa noite, obrigada pela presença. Zemar, obrigada pela presença, que bom que estão aqui. Então, vamos agora para a narrativa de Rebeca, tá? Lembrando, quem perdeu a live de sexta passada, gente, não percam, ficou gravada, as lives ficam gravadas e vocês podem conferir especificamente a live sobre as duas Tamars, tá? Que a gente fala aqui, fala sobre a Tamar de Judá e a Tamar, filha de Davi. Mas vamos falar um pouquinho da narrativa em torno de Rebeca. O primeiro registro do uso do termo tsaif, ou véu, na Bíblia hebraica, é o relato de Gênesis sobre a aceitação do casamento de Rebeca com Isaac. Na narrativa, Isaac amadurece e Abraão deseja uma esposa para seu filho. Assim, Abraão coloca seu servo sob juramento para encontrar uma mulher da sua família estendida, né? Lá, você pode conferir isso lá em Gênesis capítulo 24. E Rebeca é sobrinha neta de Abraão e vive em Padã Arã, em outra região. Rebeca aceita o noivado e retorna imediatamente com o servo para a família de Abraão. Muito bem. Resumão aqui, tá? Vamos agora entrar no detalhe. Quando Rebeca retorna com o servo, ela está vindo com o servo de Abraão para encontrar Isaac, seu noivado com Isaac inclui uma referência específica a ela, tomando Hatzaif, ou o véu, e se cobrindo quando Isaac se aproxima do campo. Então, quando Isaac, à medida que a caravana se aproxima, né? Desculpa, ali. Isso ali foi um erro de digitação. Então, à medida que a caravana se aproxima, a narrativa inclui essa troca de palavras entre Rebeca e o servo. Ela disse ao servo: quem é este que vem ao nosso encontro pelo campo? E o servo respondeu: é meu senhor. Então, ela tomou o véu e se cobriu. Tá? Gênesis 24, 64 e 65. Agora, atenção, quem é meu aluno de hebraico, tá? Porque tem algumas coisas importantes aqui. Conforme registrado no texto maçorético, a narrativa referente ao primeiro encontro de Rebeca com Isaac identifica o véu com um artigo definido. O que é um artigo definido? Aula de português primeiro. Então, os artigos são o, a, os, as, uma, uns, umas, certo? Artigo indefinido. Uma, uns, umas. Então, um véu é qualquer véu, é indefinido. O véu é um véu específico, é um artigo definido. O, a, os, as. Isso é aula de português, hein? No hebraico, o ra é o artigo definido, tá? Por isso, o termo que vai aparecer,
que é Ha-Tsaif. Tsaif é véu. Ha-Tsaif é o véu. É o véu, é um véu específico, não é um véu. Ela não pegou um véu e se cobriu. Ela pegou o véu, tá? Então, embora traduzido como um véu em Gênesis 24:65, você pode olhar nas Bíblias. Às vezes os tradutores vão lá e colocam, colocou um véu aí, tá? O texto massorético identifica como Hatsaif. Hatsaif, ó, o Ha tá aqui, é o artigo definido. Então, o prefixo hebraico Ha também é marcado pelos massoretas com um patá, tá? Esse prefixo, combinado com essa marca vocálica massorética, denota um artigo definido, tornando o véu uma tradução mais precisa, o véu. O uso de o como artigo definido é específico e torna o ato de vestir o pano significativo para a narrativa. É como dizer vista um casaco em comparação com vista o casaco. Tá? Então, é importante esse artigo. Então, o uso de um artigo definido dá significado à roupa e à ação da narrativa. Rebeca não estava coberta com um véu, ela estava coberta com o véu. O relato de Gênesis sobre Rebeca cobrindo-se com o véu esclarece que o véu não era um ato de modéstia. Rebeca estava viajando com homens na caravana por vários dias e não estava coberta. Foi precisamente no momento em que viu Isaac que ela se cobriu com o Hatsaif, com o véu. Esta ação registrada confirmou o acordo de casamento que provavelmente foi testemunhado pelos homens na caravana. Com semelhanças ao Código de Leis assírio e outros textos antigos do Sudoeste Asiático, a inclusão da declaração cobriu-se na narrativa sugere a aceitação do acordo matrimonial, em Gênesis 24:65. Comparado ao Código de Leis assírio, o véu era a ação legal que protegia Rebeca e seus filhos nascidos debaixo desse acordo matrimonial, garantindo-lhes direitos e herança. O véu de Rebeca, quando Isaac se aproximou, pode ter reconhecido seu papel como a fonte sagrada da vida. O relato da Bíblia hebraica reconhece o papel aceito de Rebeca como a progenitora sagrada para sua posteridade e a de Isaac. Rebeca foi abençoada por seus irmãos para ser a mãe de milhares de milhões, com poder em sua posteridade sobre seus inimigos. Gênesis 24:60. O véu de Rebeca diante de Isaac foi a investidura que honrava seu legado. Ângela, mas esse texto aí não é histórico, é mitológico. Exato. E por causa disso, quando os redatores do texto estão elaborando a mitologia de um mito fundante dos patriarcas e matriarcas do povo, o que eles fazem? Eles utilizam especificamente de elementos culturais reais do Código de Leis assírio, que influenciou toda a legislação deuteronômica, para dizer que houve sim tudo dentro da legalidade e que essa matriarca tinha poder, tinha autoridade, tinha bênção e tinha um papel sagrado como progenitora do povo que vinha descender dela. Então, é um texto político legitimador. Coloca a divindade com a mão em Rebeca para legitimar toda a sua descendência. É algo importante nesse mito. Rebeca estava sendo velada, ou seja, colocada o véu como a mãe sagrada das gerações. Então, para dizer, olha, nós viemos de uma mulher sagrada, para legitimar o discurso do povo de Israel e do povo de Judá. Na verdade, os judaítas que estão elaborando tudo isso aqui. Como observado por Sieber, a respeito do status da mulher na antiga cultura suméria, talvez o véu de Rebeca a reconhecesse como a portadora da vida, a mãe da família, a chefe da tribo, a sacerdotisa, a ancestral.
tá? Sobre a questão das matriarcas como sacerdotisas, eu falo sobre isso na minha tese de doutorado, tá? É só você adquirir que vai estar tudo em detalhes lá. E aí, quando a gente vai para a narrativa sobre Tamar, em Gênesis 38, que a Tamar é especificamente descrita como a mãe dos judaítas, né? Porque ela vai ter os gêmeos a partir de Judá. A segunda referência, então, a cobertura com saif ou véu, também está registrada na narrativa de Tamar em Gênesis, no capítulo 38. O relato de Tamar é repleto de leis antigas e práticas de culto, conhecidas respectivamente como a lei do levirato e a cerimônia sagrada do casamento. Essas práticas antigas estão além do escopo dessa pesquisa, porque a gente já trabalhou em detalhes isso, tanto na live sobre as duas Tamars, mas em mais detalhes ainda eu trabalho na minha tese de doutorado. Essas práticas antigas, então, elas estão além do escopo da live de hoje, né? Você pode usar as outras fontes. No entanto, um resumo é necessário só para quem está chegando agora, ou para quem não viu a live, para quem não viu a tese. Para entender o uso do tsaif, ou véu, por Tamar. Então, a lei do levirato é um termo acadêmico em latim que significa irmão do marido. Essa lei era a obrigação do irmão, do parente mais próximo, ou em alguns casos do sogro, de casar-se com a viúva sem filhos e prover um sucessor, criado em nome do marido falecido. Então, o cara morre, o irmão dele casa com a viúva e o primeiro filho deles vai ser considerado do falecido, tá? É para manter o nome do falecido, para manter a linhagem. E também da segurança viúva, né? A lei do levirato era uma prática antiga em muitas culturas antigas do sudoeste asiático. Não é restrito da Bíblia hebraica, tá? Mas inclui, talvez, Israel e Judá depois. O casamento levirato, ou seja, o casamento com o cunhado, como um meio de garantir um filho para o marido falecido, não era de forma alguma desconhecido entre outros povos além dos judaítas. A lei do levirato era a maneira de cuidar de uma viúva sem filhos dentro do clã familiar extenso e manter a terra de herança da tribo, né, na família. Na Bíblia hebraica, o propósito dessa prática de casamento por procuração é identificado, para que o seu nome do marido falecido não seja apagado de Israel. Deuteronômio 25, 6. Esta lei honrava o marido falecido, criando a posteridade em seu nome, através de uma viúva, da sua viúva e do procurador familiar designado pelo levirato. Com relação ao fim em si, podemos observar que a preservação do nome de um homem envolvia pelo menos 3 coisas. Envolvia a provisão de um herdeiro para a sua propriedade, para que ela pudesse ser mantida na família, na linha normal de herança e sucessão. Envolvia também a continuação de sua vida pessoal na vida de seu filho, de acordo com uma concepção profundamente enraizada no mundo antigo, né, da ancestralidade permanecer na família. E a isso pode acrescentar a ideia de bem-estar no além, como dependente da realização de ritos ancestrais pelos descendentes, etc. Para um homem que não deixasse um filho, não haveria ninguém na terra para realizar esses ritos. Essa prática é anterior à formação de um povo chamado israelita ou judaíta, tá? Isso aí é muito antes. A inclusão da lei do levirato na Torá, juntamente com a narrativa anterior do nascimento de Tamar debaixo do levirato e o relato posterior do levirato de Ruth, demonstra que a prática do levirato era muito mais antiga do que a própria lei em si. Então, era uma prática antiga que posteriormente virou lei, tá? A cerimônia sagrada de casamento é um termo acadêmico dado aos ritos de primavera e à celebração do casamento das antigas deusas, adoradas em muitas culturas antigas do sudoeste asiático. Então, era na primavera que as deusas eram adoradas como o casamento da deusa com o deus para trazer prosperidade e fertilidade à terra. Esse ritual sazonal e suas festividades celebravam o retorno da vida a todos os seres vivos. Então, Tamar em hebraico significa palmeira ou tamareira, né? E que é um nome significativo para o relato, pois as árvores, ou principalmente a palmeira,
era um antigo símbolo das deusas. O nome de Tamar teria significado para o povo antigo como a deusa durante os ritos de culto da primavera. Como parte desses ritos, o resgate sacrificial do consorte da deusa do submundo devolvia a vida a todos os seres vivos e era celebrado como uma cerimônia de casamento. Para entender melhor esses mitos, eu tenho os dois cursos, né? A deusa Estar e o livro de Esther, e ela está pegando fogo. Porque a deusa Estar e o livro de Esther, eu falo sobre o mito da deusa Estar, e no Ela Está Pegando Fogo, eu falo sobre o mito da deusa Inanna. Tá? Há uma ironia na narrativa, pois Tamar, que recebeu o nome em homenagem ao símbolo da deusa, ficou aparentemente estéril por causa da maldade dos filhos de Judá. Então, eles não queriam ter filhos e ela leva a culpa de esterilidade, né? Como resultado da maldade dos filhos, eles são mortos por Javé, né, de acordo com a narrativa, deixando Tamar 2 vezes viúva e sem filhos. Como uma obrigação debaixo da lei do levirato, Judá era obrigado a dar seu terceiro filho, Selá, para Tamar como seu marido. No entanto, Judá desconsiderou sua obrigação por medo de que Selá morreria, assim como os filhos mais velhos dele, né? Além disso, Judá abandonou Tamar, enviando-a como uma viúva sem filhos de volta para a casa do seu pai, o que provavelmente causou humilhação a Tamar e a sua família. A narrativa de Tamar inclui uma importante referência sazonal que situa os eventos do casamento durante a época da sagrada cerimônia de casamento. Então, a época em que Tamar vai vestir o véu é a época da primavera, a época da tosa das ovelhas, a época em que se comemorava o casamento da deusa nos ritos sacerdotais. As sacerdotisas cobriam-se com o véu e tinham relações nos templos exatamente para encenar o casamento da deusa e trazer a primavera de volta. Judá, que havia ficado viúvo, vai tosquear suas ovelhas. Esse é um detalhe significativo na narrativa, pois as ovelhas são tosqueadas na primavera e estabelece os eventos durante a estação da sagrada cerimônia do casamento. Tamar usou a prática cultural do casamento na primavera para reivindicar seus direitos legais debaixo da lei do levirato. Então, estou adicionando aqui um elemento importante, a ideia de que o cenário está contextualizado numa época em que se celebravam os rituais da deusa, do casamento da deusa. De acordo com o Código de Leis assírio, uma viúva tinha o direito de usar o véu. Então, mulheres casadas ou viúvas que saem para a rua pública não devem ter suas cabeças descobertas. Como viúva, Tamar legalmente vestiu o véu e se disfarçou de sacerdotisa de culto. Então, lembra que as sacerdotisas solteiras, elas não podiam usar o véu, mas as casadas sim. Judá reconhecia culturalmente a mulher velada sentada na entrada da cidade durante a estação da festa de casamento da primavera, como uma sacerdotisa do templo. Então, as mulheres que tinham véu, que estavam na estrada, como era a época das cerimônias de primavera, eram as sacerdotisas da deusa. Tá? No entanto, devido à opacidade do véu, Judá não sabia que a viúva Tamar estava se passando por sacerdotisa. O tsaif, ou véu, né, como um pano opaco, é apoiado por uma comparação com a narrativa da consumação do casamento de Lia. Você pode ver isso em Gênesis 29, 23 a 25. Ah, mas você não falou que era transparente? Lá em outra cultura, sim. Aqui o tsaif não. O radid era transparente, o tsaif não. Tá? Embora traduzido em muitas versões da Bíblia como uma prostituta, né? E a gente falou sobre essa problemática na live sobre as 2 Tamars, com base no Código de Leis assírio, uma prostituta não deve ser velada. Sua cabeça deve estar descoberta. Aquele que vê uma prostituta velada deve prendê-la. Então, de acordo com o Código de Leis assírio, uma prostituta comum não tinha autoridade legal para usar véu e teria recebido punições severas por cobrir-se sem autorização. Assim, o detalhe narrativo de Tamar usando véu apoia sua atuação como uma sacerdotisa cultural para afirmar seus direitos de levirato com Judá.
Como viúva, Tamar usou também, ela tinha esse direito de usar o véu legalmente, né? Durante a época da cerimônia de casamento, para se disfarçar de sacerdotisa cultual. Então, ela tinha o direito de usar o véu já como viúva, e ela usou isso para ir no lugar onde as sacerdotisas ofereciam seus serviços. Como sacerdotisa velada, sentada em um lugar público, ela reconhecia sua disposição de consumar em nome de todos os seres vivos. Então, ela estava ali também para a realização de um ritual, a relação sexual sagrada da deusa. Abre aspas. O véu de Tamar faz todo sentido ritual. Um homem vinha até ela não porque ela usava saias curtas e maquiagem carregada, e ele era atraído por sua beleza particular individual, mas porque em sua ausência de rosto, a sacerdotisa sagrada representava todas as mulheres, ou a mulher, a deusa. A união com ela não era para gratificação pessoal, mas para o bem-estar geral, a fertilidade da terra. Fecha aspas. Na narrativa de Tamar, há duas palavras hebraicas traduzidas como prostituta. Então, e é interessante, nas traduções, os tradutores vão lá e cagam a tradução. É tudo prostituta. Essas duas palavras também podem ser traduzidas do hebraico como sagrada, do templo, ou cultual, né, do templo, ou sacerdotisa do templo. Conforme transliterado diretamente do texto massorético, ela se apresenta como uma zoná e kedeshá. Tá aqui os dois termos que são usados por ela, no texto sobre ela, quer dizer. O termo hebraico zoná é traduzido como prostituta, mas também pode ser traduzido como sagrada, separada, estalajadeira, mulher independente, talvez uma associação com uma sacerdotisa de culto de classe inferior. O termo hebraico, kedeshá, em tradução direta, é mulher santa, que tem uma referência específica a uma sacerdotisa de culto. Essas duas palavras eu vou traduzir e trabalhar em detalhes na minha tese de doutorado, tá, gente? Quer saber mais? Adquire minha tese. Essa tradução também é apoiada pelo Código de Leis Assírio, que autorizava especificamente o uso do véu por uma sacerdotisa do templo que era casada. Essa prática antiga da consumação é um tanto chocante para muitas sensibilidades modernas, né? No entanto, era vista pela sociedade antiga como um sacrifício estimado, feito pelas sacerdotisas como representantes da deusa para a prosperidade da sociedade. Então, elas estavam ali, os homens vinham, tinham relação sexual com ela, e essa relação era uma relação ritual. Elas estavam representando a deusa. Para quê? Para que houvesse o retorno à vida para a terra, né? Na primavera. A posição social da sacerdotisa como representante e serva da respectiva deusa ou do amor era, sem dúvida, originalmente muito respeitada. Há um simbolismo significativo na narrativa de Tamar. Ela estava com o véu, né, velada com o saif, como uma mulher santa na entrada de Enaim. E aqui há outro detalhe que eu quero mostrar para vocês. Gênesis 38, 14. Enaim é a forma de palavra dupla da raiz hebraica im, ain, né? Ou in, que pode ser traduzida como par de olhos ou fonte dupla de águas. Como a água era uma herança importante com a terra e fundamental para a sustentabilidade de uma comunidade, essa cidade era o local provável de duas nascentes, ou talvez onde uma fonte de água se dividiu em duas. De acordo com o léxico hebraico e aramaico do Antigo Testamento, Enaim provavelmente corresponde a Enam, lugar da primavera. As relações sexuais de Tamar com Judá na cidade de Enaim tornam-se um símbolo de sua bênção e acrescentam o significado à narrativa como uma fonte dupla de água viva. Uma narrativa toda elaborada em torno de bênçãos de inúmeras divindades para o nascimento do povo judaíta. Então, aqui nós temos um mito fundante que vai juntar nomes de cidades, épocas do ano, rituais sagrados, que vão trazer bênçãos de vários tipos
para o nascimento do povo judaíta. Então, porque nessa relação sexual é que Tamar vai engravidar de Judá e vai conceber gêmeos, né? Veja, ainda isso, né? Ainda Enaim é a fonte dupla, né? É um lugar de dupla fonte de água. E ela dá à luz a gêmeos. Então, veja como é abundante aqui. Todos os elementos da narrativa são perfeitamente elaborados nesse mito fundante para dizer que os judaítas são um povo duplamente abençoado, desde a sua fundação, desde o ventre de Tamar. Tá? As águas correntes também pode ser traduzido como águas vivas, tá? Na narrativa, Tamar, cujo nome era um símbolo da deusa, né? É a árvore da deusa, teve seus direitos legais à posteridade negados 2 vezes pelos casamentos com os 2 filhos de Judá. A cidade de Enaim, provavelmente nomeada a partir de um par de fontes próximas de água, era uma cidade considerada abençoada com uma porção dupla de água viva. Tamar, como a sacerdotisa velada, tendo sido negligenciada por Judá e usada por seus 2 filhos, finalmente recebeu reparação completa por meio da prática vicária do levirato. Ela recebeu uma porção dupla de vida e concebeu gêmeos na cidade chamada Fonte Dupla de Águas. O relato de Gênesis declara a justificação de Tamar. Judá alegou culpa por não honrar a lei do levirato e exonerou Tamar, professando sua retidão. Tamar, como uma mulher justa e engenhosa, usou a prática legal da lei do levirato durante a época da sagrada cerimônia de casamento, na primavera, para se cobrir como uma sacerdotisa cultual disfarçada e conceber sua legítima posteridade. Após anos de negligência e humilhação, ela recebeu restituição completa e foi abençoada com filhos gêmeos. Ela deu à luz Pérez e Zerá. Assim como na narrativa de Rebeca, o relato de Tamar também inclui a frase "e a cobriu com um véu". O relato de Tamar no texto massorético usa um artigo definido com tsaif. Também tem o artigo aqui. Tamar, no texto massorético, usa um artigo, então, definido, e conforme registrado no relato hebraico, ela cobriu-se com o véu, não com um véu. O texto massorético vocaliza o beit com um patag, identificando o véu com um artigo definido. Embora traduzido como um véu, então os tradutores vão cagar de novo na tradução aqui, o texto hebraico vai identificar bat saif, portanto, com o véu, né? Porque tem esse ba, que é o com, né? Do beit. Bat saif, com o véu. É uma tradução mais precisa. A referência a saif, ou véu, com um artigo definido nos relatos da consumação de Rebeca e Tamar, apoia o significado do véu como uma cobertura com importância para a narrativa. Com base no Código de Leis assírio e em outros textos antigos do Sudoeste Asiático, o tsaif era provavelmente o documento legal que confirmava um casamento ou consumação lícitos. Também ele vai marcar uma pessoa sagrada, como no caso de Tamar. Tá? Então, ela é marcada como sagrada ali. Conclusão. Rebeca e Tamar usaram legalmente o véu, Hat Saif, como autenticação de sua autoridade matriarcal. Tamar, como viúva, cobriu-se com o véu, Bat Saif, durante a época da sagrada cerimônia de casamento, para reivindicar seus direitos de consumação debaixo da lei do levirato. Rebeca cobriu-se com o véu, Hat Saif, em aceitação legal do casamento com Isaac, com todos os seus direitos e privilégios. A expressão idiomática antiga cobrir, encontrada nos textos do antigo Sudoeste Asiático, o código do véu na lei assíria e as imagens antigas de deusas, rainhas e sacerdotisas com véu, corroboram a importância do relato da Bíblia hebraica sobre Rebeca e Tamar cobrindo-se com o Hat Saif.
O véu era provavelmente a vestimenta legal que autenticava e conferia ao seu poder matriarcal todos os seus direitos, privilégios e autoridade. O relato de Rebeca e Tamar cobrindo-se com o Hatsaif, ou o véu, autorizava e venerava sua posição como a fonte sagrada de vida para Israel e Judá. Talvez Rebeca e Tamar tenham sido memorizadas por gerações como a portadora da vida, a mãe da família, a chefe da tribo, a sacerdotisa, a ancestral dos filhos de Israel e da tribo real de Judá, quando tomaram o véu e se cobriram. Então, não é uma questão de inferiorizar ou colocar debaixo de autoridade. Muito pelo contrário. Na antiguidade, colocar o véu era ter autoridade sobre os outros. Tá? Então, aqui eu estou projetando as referências bibliográficas que eu utilizei para essa breve explanação. Tá? É importante que a gente perceba que não apesar de ser breve, não foi feita de qualquer maneira, tá? É uma análise específica de um elemento dentro de uma cultura e das narrativas, tá? E a gente vai perceber inúmeras implicações desse véu, principalmente quando a gente analisa em detalhes as narrativas das matriarcas, tá? Em Gênesis, as figuras das mulheres. Se você adquiriu minha tese, eu recomendo que você vá até a parte da tese em que eu vou trabalhar sobre as narrativas das matriarcas, as narrativas bíblicas, né? E mostrar até a figura da deusa Xerá entre essas matriarcas, que elas realmente eram colocadas como imagens da deusa, prefigurando a deusa já como ancestrais divinizadas, tá? É muito importante isso. Lembrando que quarta que vem, dia 10 de dezembro, às 19 horas, nós vamos ter uma live somente sobre a deusa demônio Lamashtu, filha de Anu, um perfil, tá? Nós vamos lá para trás de novo, Suméria e Acádia, para falar sobre Lamashtu. Ou Dimme, né? Que é um termo... Lamashtu é acadiano e Dimme é sumério. E na sexta-feira, dia 12 de dezembro, nós vamos iniciar uma nova playlist aqui no canal, que vai falar sobre inversões de gênero, sobre figuras lidas como femininas, mas performando masculino, e figuras lidas como masculinas, performando feminino na antiguidade, o travestismo na antiguidade, tá? As pessoas trans na antiguidade. Nós vamos começar uma playlist na semana que vem, na sexta-feira, com a live Inversões de Gênero e Culturas de Gênero na Antiguidade, para iniciar essa playlist, porque nós vamos ter, em 2026, várias lives sobre esse assunto, tá? Que considero importante para a gente vasculhar a antiguidade, vasculhar o que exatamente existia e de que forma essas performances de gênero se davam, tá? E importante aviso, gente, que tal dar um curso de presente de Natal? Você pode presentear quem você ama com um de meus cursos, qualquer um, inclusive hebraico e grego, tá? Se a pessoa tiver interesse, tem fenomenologia da religião, sociologia da religião, história do tarô e muito mais. É só clicar no meu Linktree lá no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos do canal. Você escolhe um curso, efetua o pagamento e envia para o meu e-mail o nome e o e-mail da pessoa presenteada. Ou você paga só R$100 e eu dou um vale curso para a pessoa presenteada escolher o curso que ela deseja. É como você quiser, tá bem? Tá valendo em todo dezembro de 2025. E para quem quiser uma leitura de tarô, Lenormand ou oráculos, uma reflexão em torno da psicologia, do espelho, né, do uso de cartas, e nós vamos fazer uma análise reflexiva em torno dos oráculos, com base na psicologia, e você pode contratar também pelo meu Linktree, ou no chat fixado na descrição de todos os vídeos do canal, tem várias opções de tiragens, fique à vontade, estou com a agenda aberta para dezembro e janeiro.
Beleza? Comentários, perguntas? Mari, bom saber o significado do véu. Muitas tradições são usadas sem sabermos o significado. Exato. E daí o pessoal muitas vezes vai lá para lá de Coríntios, né? A carta de Paulo aos Coríntios. E daí vai dizer que aquilo vale para tudo. É por isso que o fato da Bíblia ser uma invenção cristã, de juntar textos de épocas e contextos diferentes numa coisa só, e dizer que aquilo ali é uma unidade, isso, gente, é uma aberração. Por quê? Porque descontextualiza, faz com que a pessoa pega o véu na Bíblia inteira e diz que tudo é o mesmo sentido, sem levar em conta cultura distinta, época distinta, sem levar em conta a datação dos textos, e até mesmo a função política dos mitos, né? E veja que, numa explanação breve que eu fiz aqui com vocês, nós fomos lá na etimologia de palavras, nós vimos questão de legislação assíria, eu vasculhei a imagem mais antiga que tem de uma mulher com véu, né, no caso a deusa Estar, aquela imagem da deusa Estar, e nós vamos verificar essas questões muito importantes, né? E é fundamental. Eu quero falar algo para vocês, né? Não adianta eu vir aqui com muita erudição, com palavras bonitas, e né, toda falando, né, uma linguagem da norma culta, da norma oficial escrita, e a pessoa achar que é lindo, e ser completamente desonesta na minha explanação, sem trazer até o ponto divergente que vocês viram. Eu trago aqui e digo, ó, esse e esse pesquisador falam isso, eu discordo por esse e esse motivos. Honestidade é o que falta. Você pode ser apaixonado por erudição, mas erudição pode estar completamente enganada, equivocada e te enganando. Cheio de preconceitos, cheio de equívocos, como a questão de chamar deusas de deusas da fertilidade. Só porque é feminina é da fertilidade. E você vê aí eruditos maravilhosos falando essa merda. Então, eu prefiro não ser erudita, mas ser honesta com vocês e fazer uma pesquisa fundamentada e também tratar as culturas de origem desses termos e desses costumes com respeito, do que fazer uma fachada de erudição aqui que é só para bonito, só para você achar que tem algum valor, né? Não estou aqui para estética, não estou aqui para fachada, não estou aqui fazendo um personagem, e por isso é importante a gente saber exatamente esse significado em cada cultura, e não projetar. Eu estou aproveitando seu comentário, tá? Mas não estou falando de você. Mas, por exemplo, o véu significa isso nessa cultura, então ele significa isso em tudo quanto é texto e cultura. Não, a honestidade está aqui, nessas culturas. Por isso que eu repeti o tempo todo, no Código de Lei Assírio, no Sudoeste Asiático, Código de Lei Assírio, Sudoeste Asiático, Código de Lei Assírio, Antigo Sudoeste Asiático. O que é isso? Eu estou contextualizando onde está o sentido que eu estou determinando aqui. Fora disso, ou seja, posteriormente, debaixo de outras culturas, debaixo de outras políticas, você vai ter uma mudança. Eu tenho um mini curso chamado Divórcio e Novo Casamento no período intertestamentário e textos do Novo Testamento. É isso, é outra realidade. Tá? É um mini curso, Divórcio e Novo Casamento, aí é período intertestamentário e textos do Novo Testamento. Então, se você não contextualiza, você não é honesto. Você abre para generalidades em relação a esses significados. As línguas são vivas. Se uma língua tem o mesmo sentido por centenas de anos, é porque ela está morta. O latim não muda porque ele está morto, não tem comunidade falante.
Mas se tem uma língua que tem comunidade falante, os sentidos vão mudar na medida em que o tempo passa, à medida em que as culturas mudam. Então, por isso que é muito importante mesmo saber o significado, né, dessas tradições e lembrar que esse sentido se reserva a esse recorte que fizemos aqui no live. Não serve para outras culturas, para outras épocas, para outras configurações políticas e sociais. Beleza? Tiago Faria Mello. Teve uma live na faculdade que um rapaz abordou a questão trans na Mesopotâmia. Depois, se achar, posto aqui. Obrigada, querida. Então, eu vou trabalhar, eu estou pesquisando e trabalhando isso. Eu vou trazer isso aqui para o canal, tá? Essa questão trans e travestismo também na antiga Mesopotâmia, né? No Suméria e Acádia, na verdade, né? Eu estou trazendo que Mesopotâmia é um nome grego, né? Dado para a região. Mas então nós vamos trabalhar especificamente essa questão trans e travestismo entre sumérios, acadianos e outras culturas, né? Vou trazer aqui, vou traduzir mais um livro ano que vem. Na verdade, eu vou traduzir 4 livros, né? Daqui para frente. Já tem 4 na fila. Mas fora esses livros que eu vou traduzir para vocês, já estou fazendo muita pesquisa e vou trazer lives, tá? Fiquem atentos, então. Já na sexta-feira que vem a gente já começa, beleza? Obrigado, Zé Mate. Obrigada pelo carinho. Então, gente, não percam as pesquisas, tá? Vocês já podem, se vocês quiserem apoiar o canal, não quiserem se tornar membros, né? Não deixe de curtir, mas só quero deixar aqui o meu endereço de e-mail, que é a minha chave Pix, você pode apoiar com qualquer valor, tá? eetown@gmail.com. E se você quer adquirir qualquer curso meu, saber quais são as possibilidades, tudo que eu tenho à disposição, lá no chat fixado, lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, tem o meu Linktree. Meu Linktree tem tudo que eu crio para vocês, tudo que está à disposição. Tem cursos gratuitos aqui no canal, já tá nas playlists. Já maratone as playlists no fim de semana para ficar inteirado das coisas e aproveitar tudo, porque é muita aula, muito curso. E aí vocês podem também se tornar membros do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal. Lembrando, se tornou membro, manda um e-mail para mim com seu nome e endereço dos correios, porque os membros têm direito a receber um pacote de mimos. Combinado? Muito obrigada, gente, pelo apoio, pelos comentários, por essas contribuições de vocês também, né? E a gente vai continuar pesquisando. Eu fiz essa breve pesquisa para trazer alguma luz sobre alguns detalhes que a gente precisa ficar atento, principalmente quando a gente faz uma pesquisa, e também trazer uma metodologia nova, né? Se você perceber, cada live eu trabalho com uma metodologia diferente, exatamente para que vocês tenham contato com diferentes métodos de pesquisa. E é importante que a gente, como pesquisador, seja flexível. Determinados assuntos exigem ou são melhor trabalhados sob determinada metodologia. Então, a gente precisa saber lidar com diferentes metodologias que deem conta de diferentes objetos de pesquisa. Beleza? Muito obrigada pela presença. Um ótimo fim de semana para vocês. Grande abraço. Quem estiver em Curitiba, domingo, tem Festival das Fadas, lá no Clube de Tenentes da Polícia Militar, aqui no Auer, em Curitiba. Estarei lá visitando, não vou trabalhar dessa vez, mas vou visitar, vou estar durante a tarde, pelo menos, lá. Apareçam lá para a gente tomar um refri, tomar um chopp e comer um espetinho e se divertir um pouco. Vai ter até a aula gratuita de arco e flecha, gente. Aquilo vai ser uma delícia para se divertir. Aproveitem. Se na sua cidade vai ter manifestação contra a violência doméstica, faça alguma coisa, tá? Mas não apenas vá para as ruas. Estou ainda procurando as manifestações dos homens contra os feminicídios, contra as violências contra a mulher, tá? Eu quero ver mais o posicionamento dos homens, porque a gente, mulherada, está trabalhando para caramba, né?
A gente luta para sobreviver, a gente luta para ensinar e fica esperando o povo ver se aprende e se manifesta, né? Vamos lutar junto, gente? Eu espero vocês nessa. Beijo, pessoal. Até a próxima.